De vez em quando dá um bago também. Um bago é um chutão, né? Ontem eu vi, tava vendo Newcastle e Arsenal. Teve bago, hein? O Newcastle, Teve bago pra tudo. Não, lado, e o Arsenal gosta de jogar. Bola, Quando ele viu que tava pressionado, era bago pra tudo. Claro. Toda hora brigando ali pelo título. Claro. Mas aí é um estilo de jogo também. Não, você Mas vê que o Arsenal tem um estilo de jogo. Lateral mesmo. Ele tem um estilo de jogo. Tem até posse de bola. Jogou contra o City, o mesmo quantidade de posse de bola. Um dos méritos do Abel é se adaptar a algumas circunstâncias. O próprio Botafogo do Luiz Castro... Aí já vai do jogador também, viu, Mauro? Não, também. Não, porque não é toda hora. Você não tem o ponto eletrônico da hora do treinador, do jogador falando, não, faz isso, faz aquilo. A não ser o Ricardinho na semifinal de 2000 com o Luxemburgo. Mas aí não é um risco que sempre vai acontecer, porque eu acho que a gente admira tanto o jeito de jogar do Fernando Diniz. Admiro. Ou seja, é tão bonito porque ele toca a bola, porque ele arrisca. É lindo. Na maioria das vezes dá certo, só que às vezes vai dar errado. Da pequena área. Algumas vezes o exagero que eu quero insistir de novo em relação ao São Paulo e o Santos de volante. Teve um momento outro que ele fez a bobagem também. De novo, gente, o Neuer, que é o Neuer, que é o melhor do mundo com os pés, um dos maiores, se não o melhor entre os goleiros, não é toda hora que ele sai. Aí quando ele saiu lá contra a Coreia do Sul na outra Copa na Rússia, deu cagada no final do jogo, o time perdeu, caiu fora de novo na primeira fase. Há momentos. Então, assim, inclusive você perde a força da sua causa se você extrapolar. E eu acho que o Diniz tem extrapolado menos. As críticas, ele tem razão em reclamar. Qualquer coisa que der errado, não é o caso. O Diniz evoluiu muito. Muito. Tamanho mais equilibrado dos times dele também. Mas eu acho, né, não sei vocês, o Vamp e o Mauro Betting já deixaram claro, eu acho que vale o risco. Algumas vezes, mas não todas. Não, mas é porque vai dar errado às vezes. Não, mas assim, de novo... Na maioria dá certo. Eu discordo um pouco da análise, que mais uma vez brilhante do Diniz, em relação a falar, não, que a gente precisa ousar. De novo, uma ousadia... Cara, o futebol existe desde 1863, antes mesmo de existir o goleiro. Algumas coisas não foram tentadas ou não existem porque... não dá certo, é do jogo. Então, assim, de novo, você exagera, fica uma espécie de um onanismo tático. Não, eu preciso ser genial. Não, faz o simples. Até porque, repito, se você tem o Neuer, beleza. Você tem o Santos, que até não é tão ruim com a bola nos pés, mas não está bem, não exagera. O Fábio também não é uma sumidade. Ano passado, inclusive, deu uma fortíssima entregada, se não me engano, contra o Olímpia, ainda com o Abel Braga no banco tricolor. Então, assim, é para não perder a causa. Eu entendo você atrás jogador, aquilo que explicou muito bem e faz muito bem o Diniz. O problema, às vezes, é o exagero. Só que eu quero dizer de novo, o Diniz há muito tempo não exagera. No Audax era um pouco demais. Inclusive com o Felipe Alves, hoje reserva do São Paulo, o Felipe Alves às vezes dava chapéu na pequena área. Nem o Messi dá chapéu na pequena área, nem o Garrincha dá chapéu na pequena área. É só fazer o mais simples, né? E quando você não tem tanta qualidade, não sai assim. Joga a bola longe, porque você vai tentar sair... Até a questão não é nem de futebol, é de geografia, de, sei lá, de aritmética, de matemática. Quanto mais a bola estiver próxima do seu gol e você faz a bobagem, mais chance você tem de tomar o gol. Quanto mais longe, não. Só eu acho que às vezes vale a pena o risco. O Mauro, concorda com o Mauro Betting também? Eu acho que existe um grande oportunismo dos defensores do futebol tosco toda vez que ele erra. O time dele erra. Um grande oportunismo. Surgem várias vozes. Gente até que percebe que não viu o jogo, vai na rede social criticar. O que aconteceu... Alguém fala... Você percebe que o cara não viu. O cara tá falando porque ouviu falar. Não, viu no Twitter que alguém falou mal. Aí manda lá, tá vendo aí e tal. O que aconteceu foi, o Nino deu opção para receber a bola pela direita. O Fábio cometeu um erro técnico, um erro individual. Ele poderia tocar para o Nino ou isolar a bola, que é a óbvia orientação que todo técnico dá para o seu jogador quando tenta sair construindo jogada lá de trás e está sob pressão. Eu acho lamentável que em 2023 se discuta isso no Brasil, no futebol brasileiro. Muito triste, porque isso é uma obviedade. Você sai no chutão, legal. Como foi o Fluminense? Alguém lembra dos gols do Fortaleza, os 4 que fez no Fluminense? Uma semana antes, um deles foi no chutão. Chutão foi dado, Fortaleza cortou de cabeça, já iniciou o ataque, pimba, gol. Pega a defesa toda saindo, não lembro que foi o segundo ou terceiro gol, mas enfim, um dos gols do Fortaleza. Chutão, bola interceptada lá, quase no meio campo por um jogador do Fortaleza, cortou de cabeça, e ela cai nos pés do jogador do Fortaleza, atacando e pegando a defesa. Quando o goleiro, alguém dá um chutão, a defesa sai. Tem que subir, vai ficar plantado ali? Não, tem que subir. E quando sobe e a bola volta rapidamente, pega todo mundo mal posicionado. E foi um dos gols que o Fluminense tomou. Ou seja, mesmo quando você tenta o chutão, muitas vezes você acaba devolvendo a bola. E quem só dá chutão e devolve a bola para o adversário, fica tomando pancada, e uma hora toma o gol. Isso acontece, não tem muito para onde correr. Então, sair jogando é algo fundamental para qualquer equipe minimamente organizada. E é o caso dos times dele. De fato, ele já exagerou muito com isso já passou. Você vai ter que pesquisar bastante para encontrar outro gol desse tomado pelo Fluminense, não tem acontecido, não tem ocorrido. E o que sabe foi um erro individual, um erro técnico, um erro de um jogador. O Fábio errou. Pronto. Ele poderia tocar para o Nino. O Nino abriu para dar opção à direita, lá na linha lateral praticamente. Ele não tocou para o seu companheiro
e tentou um passe totalmente sem sentido. E mais, começo de jogo, era óbvio que o Vasco poderia fazer aquela pressão, né? Todo mundo sabe que o Fluminense joga assim, então é natural que o adversário tente tomar a bola no começo. Todo mundo frio ainda, o jogo ainda não esquentou, a coisa está com... O Vasco fez isso, pressionou, roubou a bola e marcou o gol. Agora, mais importante do que isso foi o volume do Fluminense durante o jogo, especialmente no segundo tempo, quando ele tira um zagueiro de novo, passa a jogar com o André como zagueiro, que na verdade quando o André vira zagueiro, ele tem um zagueiro só. Porque o André, ele não fica guardando posição o tempo todo, ele vai jogar no meio campo e quando o time é atacado ele compõe a linha de 4. Então você fica com um zagueiro só. Ele colocou o John Kennedy, que é atacante, ou seja, ele habitou ainda mais o campo do Vasco, encurralou o Vasco, achei até muito preocupante do ponto de vista vascaíno, um time que só joga uma competição, ter pregado como pregou e não conseguia prender uma bola no ataque. O Vasco não conseguia sair jogando. Isso é o que é o mais impressionante do jogo de sábado. O Fluminense esganou o Vasco. O Vasco não conseguia trocar 3 passos. E o gol foi um acaso. Né? Foi a pior posse de bola de um time nesse campeonato até agora, num período do jogo. Segundo tempo, 17%. Segundo lá o SofaScore. 17% de tempo de posse de bola. Chegou até 12, se eu não me engano, até uns 30 minutos. No final, 17, no jogo deu 25, não, no jogo deu 21, porque no primeiro tempo foi 25. Então foi 25 no primeiro tempo, 17 no segundo, 21. Um treinador que gostava de fazer isso. Que gosta da bola, isso. O Barbieri do Flamengo, no Bragantino, sempre gostou de jogar com posse de bola. Mas então, assim, o Barbieri mudou? Eu acho que não, acho que ele não conseguiu. Circunstância do jogo. O Fluminense foi uma volúpia tão grande no ataque, uma pressão tão absurda. E não virou o jogo por acaso, não virou o jogo, não aconteceu porque é futebol. E o Léo Jardim fez ótimas defesas. Mas foi uma supremacia absoluta do Fluminense, assim, um verdadeiro massacre. 1-1 não traduz, na minha opinião, o que foi o jogo. Uma ótima atuação do Fluminense. E mais, o Vasco jogou segunda com o Bahia, perdeu em casa. O Fluminense jogou terça com o River Plate pela Libertadores, ganhou de 5-1. O Vasco teve um dia a mais para descansar e acho também que não enfrentou, todo respeito ao Bahia, o adversário que desafia tanto numa competição que pesa. Vai jogar um jogo de Libertadores com o River Plate, é um jogo diferente de um jogo do brasileiro, um jogo a mais que você faz contra um time ou com outro time, né? Então o Fluminense teve uma semana de um resultado histórico, um dia menos, né? E um jogo com o River que exigiu muito da equipe e merecia ter vencido o jogo, mas não venceu. Agora... E teve muito mais intensidade, né? A gente falou de posse de bola e intensidade também. Foi um absurdo. O Fluminense fez um grande jogo. Não ganhou porque não ganhou. E acho que, assim, bobagem discutir isso, porque vai acontecer, de vez em quando vai acontecer. E o que ele falou, acho que ele tem razão. Muitas vezes as jogadas de ataque se transformam em jogadas perigosas, ou gols do Fluminense, porque a bola sai limpinha lá de trás. E é o que ele quer, óbvio, ele quer atrair o adversário. A ideia é essa, sai daí de trás, vem roubar a bola do meu campo. Agora, se eu passar pela sua primeira linha de marcação, vai começar a abrir espaço, eu vou te incomodar, eu vou lá fazer gol em você. Esse é o recado que ele dá sempre. Vários times pelo mundo jogam mais ou menos com essa filosofia. E que bom que é assim, né? Já tivemos aqui no Brasil clássicos em que um time ficava marcando na sua área e o outro também. Aí o goleiro dá um chutão, a bola vai para o outro lado. Aí o outro goleiro dá um chutão, a bola vai para o outro lado. Tipo, eu não vou aí. Não, também não vou. Então, dane-se, não vão jogar. Um espetáculo horroroso. Clássicos, vários já aconteceram aqui no Brasil, exatamente assim. Por quê? Técnicos retranqueiros, de pobre repertório, que só jogam dessa maneira. Aí o cara que se arrisca, que muitas vezes que ele tem haters por tentar jogar um futebol diferente desse padrão. No Brasil, cara, onde a camisa da seleção brasileira tinha lá a frase joga bonito, que coisa mais contraditória e maluca, né? E quando alguém, desculpa eu cortar, e quando alguém tenta fazer diferente, não é nem diferente, fazer o que o Brasil muitas vezes fez e a gente gosta e a hashtag jogou bonito, o pessoal cai matando. Esse é um dos problemas, a gente não tem a menor paciência de entender um processo ou de louvar quando dá certo, né? E ele tem muito mais hater do que merece. Algumas vezes não merece a defesa tão empedernida, mas assim, é louvável pelo menos a discussão. E a gente cai matando quando é um erro de um cara, não é nem dele. Ó, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Ô Nilson, com base nisso que a gente está falando aqui, o Fluminense hoje, na sua opinião, deve ser o grande concorrente do Palmeiras nessa luta pelo Brasileiro? Eu digo a minha, eu acho que sim. Não, Pelo que eu vi, eu acho que o Flamengo já começou muito mal, o Galo, e eu acho que o Palmeiras é muito regular. Muito. Pelo que a gente está vendo até agora em termos de futebol apresentado, é isso aí. Pode ser o grande concorrente mesmo do Palmeiras aí pelo título. Por que o Fluminense consegue apresentar isso e alguns times que o Diniz dirigiu não conseguiam? É simples. Hoje o Fluminense tem uma qualidade técnica muito boa de alguns jogadores. Mas ele fez muitos crescerem. Claro, o Ganso é o que eu falo. O Ganso deve tudo ao Diniz. É isso que eu ia falar. O Ganso muitos já consideravam ele jogador. O Ganso foi recuperado.
Aquele volantão, pra mim, é melhor que todos os outros. O André. O André. Joga uma barbaridade. O Cano, um baita marcador de gol. Esse Arias jogando bem. O Nino lá atrás, um bom zagueiro. Tem um bom goleiro. Tem o Marcelo agora na lateral esquerda. O Alexandre. Tem Alexandre, Felipe Melo. É muito bom. O Felipe Melo, jogador experiente. Então, hoje ele tem uma qualidade técnica que lhe permite jogar assim. Sabe? Uma qualidade técnica que lhe permite jogar desse jeito. Futebol não é uma ciência exata, não é uma fórmula única, né? Futebol tem várias maneiras para se jogar. Uma vez o Tite veio aqui, nunca mais esqueço disso, ele dirigiu o Corinthians e lembra do Empatite lá, que chamava ele de Empatite? Ele falou, mas olha, dá uma olhada no elenco que eu tenho. Como é que eu vou jogar diferente com esse elenco? Ele falou, não dá. Ele estava no estúdio com a gente, ele falou, não dá. Claro que ele não podia falar isso publicamente, né? Mas falou em off ali para nós exatamente isso. Falou, não dá, eu não tenho qualidade técnica para jogar diferente. Então, como não tem essa ciência exata, o Diniz é um cara arrojado, é um treinador que vem evoluindo. Eu conheço o Diniz, eu ia ver jogo, acredite que eu gosto de jogo assim, que nem o Vampeta. Eu ia ver jogo do Votorati. É perto de Sorocaba ali, né? É vizinho. Eu ia ver jogo do... Teve um jogo, teve Copa do Brasil, ele jogou contra o Grêmio lá, pô. Perdeu, não merecia perder e perdeu o jogo pro Grêmio. Eu ia ver jogo do Diniz com o Votorati, porque ele me chamava a atenção. Eu falei, pô, esse cara é diferente. Depois ele passou a dirigir o Atlético Sorocaba, lembra? O Luan, esse que surgiu aí, era atleta dele no Atlético Sorocaba. Então eu acompanhei muito a carreira desse rapaz, desde o Votorati, desde quando ele começou a sua carreira como treinador de futebol. E ele vem tendo uma evolução clara, né? Porque ele vem percebendo necessidade de mudanças, inclusive da maneira dele jogar, de acordo com o elenco que ele tem. Com o Fluminense, ele tem condições de jogar dessa maneira. Eu quero aplaudir o Diniz, quero aplaudir o Fluminense. É o tipo do jogo que... Tô lembrando daquele negócio, não é a mesma coisa do Flamengo de... Ó, eu vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan, Nilson. Em 3 segundinhos a gente tá de volta à rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Nilson César falando sobre o porquê desse Fluminense hoje ser visto como grande concorrente do Palmeiras nessa luta pelo Brasil. Não, eu tô falando também da maneira que o Diniz joga, né? Porque ele tem qualidade de jogadores que lhe permite jogar dessa forma. Então, hoje o Fluminense, claro que não é a mesma bola que apresentava o Flamengo, não. O Flamengo do Jesus foi fora da curva. Mas o Fluminense é prazeroso de ver jogar. Nossa, o segundo tempo contra o Vasco da Gama eu não conseguia desgrudar da TV. De tão prazeroso que estava ver o time do Fluminense jogar. Sabe, um time em cima, querendo o jogo, e retomando bola, e marcando a pressão na saída do adversário, não deixando o Vasco jogar, sufocando o Vasco da Gama. Foi bacana de ver jogar. Então é esse o segredo também. Hoje ele tem um elenco na mão que lhe permite sonhar, inclusive, em disputar um título brasileiro. Sabe? Ele tem um time na mão que lhe permite sonhar em disputar o título brasileiro. Mas eu vou pela qualidade dos jogadores. Eu acho que ele fez também muitos desses jogadores crescerem. Claro. O Ganso já não jogava mais nada com ninguém. É claro que fez. É impressionante que ele começou. Mas é óbvio. O que ele faz esse Arias jogar... Mas é óbvio. O Arias está jogando muito mais por causa do esquema do Diniz. Diferente ele é gestor de pessoas, ele faz o cara acreditar, ele é psicólogo. Diferente do Mauro Betti, do Flávio Flávio, que chegou a um momento aqui na PAN falar que quem jogava o melhor futebol do Brasil era o Joinville. Não, calma, você está exagerando. Não. Não. Em 2015 você está exagerando. O que a gente fazia... Foi 2015. O que de fato a gente fazia, tanto o Flávio quanto eu, a gente era enaltecer o Joinville e dizer, esse time não merece estar na posição que estava e foi rebaixado. Não, mas a gente se animou um pouco. Mas tem coisas assim, coragem, que dá pra fazer. Por exemplo, assim, você fala que eu gosto de ver uns jogos, por exemplo. Eu gosto de ver o Brighton. Brighton, boa. Legal. Ele faz um gol e ele cai pra dentro. Ele não para. Verdade. Treinador italiano que veio do Sassuolo. Que jogava bem também. Sem dúvida. Sempre tinha meu ofensivo. Você pega o Vila Real, outro dia eu estava vendo o Vila Real e Real Madrid. A cidade de Vila Real não tem 40 mil habitantes. E quando o Real Madrid ou o Barcelona vai lá, a cidade toda vai pro estádio. Se tiver ladrão e quiser roubar a cidade toda, a casa que não tem ninguém. Todo mundo vai pro jogo. Sim, quando eliminou na semifinal da temporada passada o Bayern de Munique, a cidade inteira caberia no Allianz Arena. Tem time menor, você tem coragem, o modo de jogar e cai pra dentro. Eu gosto também. Cai pra dentro. O próprio Braga em Portugal também, no Cialmite, quando pega Porto, Benfica. Tem algumas equipes. Então, dá pra fazer, não precisa ser o elenco só de craques.